Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade. Vamos lá para nossa aula hoje sobre gênero textual, biografia, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui o que é gênero textual mesmo. A gente já viu, né? A gente já viu alguma coisa sobre isso. A gente sempre tá vendo sobre gênero textual, sempre, sempre, sempre. Gênero textual se refere às diferentes formas de linguagem empregadas nos textos. Como? Como que é isso, tá? São as linguagens que a gente usa nos textos. Pode ser um texto de jornal, uma história em quadrinhos, uma piada, um meme. Tudo isso é um gênero textual, tá? Eles não podem ser numerados, por quê? Porque eles são muitos e eles variam muito e se adaptam às necessidades dos falantes. Como assim? Uai, se eu preciso, né, falar mais se eu preciso escrever um texto científico, eu vou lá e vou escrever um texto, um gênero textual de um texto científico. Se eu preciso fazer uma piada, eu vou lá e conto uma piada, então o gênero textual piada. Se eu preciso fazer uma história em quadrinhos, eu vou lá e desenho uma história em quadrinhos, né, tem imagens, tem falas, né, tem onomatopeias, tem um monte de coisa, onomatopeias a gente viu, né, ontem. Então, tem muitas coisas ali. E eles vão se adaptando de acordo com a minha necessidade. Então, olha aqui, o ensino dos gêneros textuais é um assunto contemplado durante toda a vida escolar de vocês, desde lá o maternal, que a professora lia historinhas, ensinava para vocês a contação de histórias e mostrava os personagens. Então, desde o começo da infância, vocês têm contato com as fábulas, com os poemas, com os contos de fadas, com as anedotas, que são as piadas, com as histórias em quadrinhos, né? Com os contos de aventura, com os contos de ficção, com contos de terror, né? E toda a sorte de texto que mais tarde vocês saberão que são exemplos de gêneros textuais, conforme vocês vão progredindo na série, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Os gêneros textuais vão mudando e eles vão ficando, né, cada vez mais aprofundados, cada vez mais não vou dizer difíceis, mas cada vez mais, como eu vou dizer para vocês essa palavra, cada vez mais aprofundados mesmo, né? Então a gente vai vendo outros tipos de gêneros textuais. Olha o tanto de gêneros textuais que a gente tem, fora os outros que são criados todo dia, né? Então, artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório, resumo, resenha, a biografia que a gente vai ver, diário, fábula, ofício, poema, piada, história em quadrinhos, blogs, né? Que mais que a gente tem? Os sites de internet, os memes, né? Então, nós temos muitos gêneros textuais. Que mais? Entre esses vários tipos está a biografia, que é um gênero muito comum. Está presente nos livros didáticos, contando a vida de alguma personalidade histórica ou algum escritor, ou também outras pessoas, personalidades artísticas, né? Lemos e comentamos sobre a vida da cantora mundialmente conhecida Carmen Miranda. Contudo, a biografia, infelizmente, é um gênero pouco abordado em sala de aula. E pensando nessa necessidade, eu elaborei uma proposta sobre o ensino do gênero biografia em sala de aula, que nós vamos vendo aos poucos, tá bom? Não vamos ver tudo hoje. Então, olha lá, quais são as características do texto biográfico? Está lá na página 116. O texto biográfico, ele apresenta informações sobre a vida de alguém. Ele é escrito em terceira pessoa. Os fatos podem ser apresentados em ordem cronológica ou divididos por temas. O autor do texto deve fazer ampla pesquisa sobre a vida do biografado. Ao escrever a biografia, só os fatos relevantes irão compor o texto. Tem muita coisa sobre a vida das pessoas, mas a gente só vai colocar os fatos relevantes, aquilo que realmente foi importante na vida daquela pessoa. Eu vou pedir para vocês irem lá na página 113, né, do livro didático de vocês, do livro de português, né, apostila, para vocês acompanharem o texto. O meu texto aqui, muito clarinho, talvez vocês não enxerguem por aqui. Então, eu peço para vocês irem lá na página 113. Ó, vou esperar 10 segundos para vocês irem para a página 113.
Pegaram o livro? Então vamos lá. Leia o texto biográfico a seguir. Talento de menino. Era uma noite de inverno no distante ano de 1756. Ana Maria deu à luz ao seu 7º filho, Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart. Tão feliz quanto ela e Leopoldo estava Nanner, de apenas 4 anos, a única filha do casal que sobreviveu para dar as boas-vindas ao menino. Em uma época de muitas epidemias e poucos remédios, era grande o número de crianças que não chegavam à vida adulta. Estamos passando por uma epidemia, né? Mas ela não atinge tanto as crianças, atinge mais os adultos, né? Pelo que nós estamos vendo, os idosos principalmente. Desde cedo chamava a atenção o grande par de olhos cinza azulados de Mozart. Ainda maior do que eles era a curiosidade com que exploravam, incansáveis cada canto da casa. Um mundo de violinos, violoncelos, clarinetas e partituras musicais. Com 3 anos já era raro vê-lo quieto no lugar, a não ser quando Narnor tomava aulas de cravo com o pai. Cravo era um instrumento musical, né, parecido com um piano, que era, né, usado lá na Idade Média, no século XVIII. Certa tarde, ao entrar em casa, Leopoldo escutou a música que ensinara dias antes para a filha. Seguiu a melodia e qual não foi sua surpresa? Encontrou Mozart tocando as teclas do cravo na ponta dos pés. O apetite de Mozart pela música não parava de crescer. Mesmo quando ele brincava com a irmã, sempre dava um jeito de incluir algum instrumento que pudesse tocar. Foi com grande emoção que Leopoldo viu o filho aprender em menos de meia hora sua primeira peça ao piano. O relógio da sala marcava 9h30 da noite e apenas 3 dias separavam Mozart de seu 5º aniversário, ou seja, ele tinha 4 anos, quase 5. A habilidade musical do menino chamava a atenção de todos, principalmente depois de certa tarde em que alguns músicos, amigos de Leopoldo, visitaram sua casa. Não havia um deles que não achasse graça no garoto, que mal sabia escrever, rabiscando partituras com uma longa caneta de pena. Diante de olhos incrédulos, Mozart produziu, entre manchas e garranchos, as primeiras notas de um concerto. Durante semanas mais tarde, ele deixaria clara sua vocação para compor, ao escrever 2 novas peças curtas para cravo. Em pouco tempo, não era mais privilégio da família e de alguns músicos ouvir Mozart tocar. Aos 6 anos, ele já dominava o violino com tamanha perfeição que era possível vê-lo se apresentar em público como solista. Leopoldo sabia que o dom do filho, embora extraordinário, precisava ser desenvolvido. Por isso, investia cada vez mais tempo na educação dele. Nessa época, Leopoldo decidiu que era o momento de apresentar Mozart para além das fronteiras de Salzburgo. Para isso, contou com a generosidade de seu patrão, o príncipe arcebispo Sigismundo dispensou Leopoldo de suas obrigações na corte e ainda lhe ofereceu um pouco de dinheiro para ajudar com as despesas da viagem. Experiente viajante que era, Leopoldo planejou tudo nos mínimos detalhes. Tivesse ele sucesso, haveria de ganhar muito dinheiro com as exibições do filho. Era esta a ambição que cultivava quando se preparava para deixar a cidade. Um anseio ameaçado por apenas uma incerteza. Saberiam os nobres e as famílias ricas da Europa reconhecer o talento de Mozart? Então, esse foi o nosso texto, né? Mozart foi um músico que é conhecido até hoje, né? Quem faz curso de piano, quem faz aula de piano, aprende a tocar música, outros instrumentos também, né? Mas toca muitas músicas de Mozart, muitas partituras que ele deixou, porque além ele é compositor, né? Ele compunha e tocava maravilhosamente bem. Então, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, tem alguns sites na internet que vocês podem ver. Mesmo na Wikipedia tem algumas coisas interessantes sobre a vida de Mozart. Agora eu vou deixar vocês, eu vou mandar no WhatsApp engasguei. Via WhatsApp um vídeo sobre Mozart, as músicas dele, né? Porque a gente não tem, né? Ele viveu no século XVIII. E depois que vocês, né, virem o vídeo, vocês podem fazer os exercícios da página 114, 115 e 116. Depois eu mando na segunda-feira, eu compartilho o gabarito com vocês, tá bom? Bom final de semana e um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.